Bom dia, dando início à aula de Química, aula de número 13 e 14. O assunto é bem curtinho, então dá para colocar na mesma aula. A aula é sobre teoria da repulsão dos pares de elétrons e a geometria molecular. Então, a teoria da repulsão dos pares eletrônicos. A teoria da repulsão dos pares eletrônicos de valência, ou seja, da camada de valência, aponta que os pares eletrônicos, que são os elétrons de valências, ligantes ou não, do átomo central, se comportam como nuvens eletrônicas que se repelem e, portanto, tendem a manter a maior distância possível entre si. Mas como as forças de repulsão eletrônica não são suficientes para que a ligação entre os átomos seja desfeita, essa distância é verificada no ângulo formado entre eles. Então, aqui só um exemplo. O CO2, a fórmula estrutural, aqui mostrando as duas nuvens, né? Porque aqui tem dois pares de elétrons sendo compartilhados, então ele vai ter uma geometria linear, aqui o carbono e os dois oxigênios ligados. Enfim, um átomo central com as duas nuvens eletrônicas. A geometria molecular baseia-se na forma espacial que as moléculas assumem pelo arranjo dos átomos ligados. Assim, cada molécula apresenta uma forma geométrica característica da natureza das ligações, que são iônicas ou covalentes, e dos constituintes, como elétrons de valência e eletronegatividade. Então, aqui só mostrando como a disposição dos átomos se encontra. Por exemplo, aqui a gente tem o metano, então a fórmula estrutural e a fórmula espacial. Aqui o enxofre com os flúors, né, mostrando os ângulos, e a forma espacial fica dessa forma. Determinação da geometria molecular. Para realizar a determinação da geometria molecular, é preciso escrever a fórmula da molécula, descobrir qual é o átomo central e ver quantas nuvens eletrônicas existem. Um dos modos mais utilizados teoricamente para realizar a determinação da geometria molecular, ou seja, para descobrir a forma com que os átomos estão dispostos espacialmente entre uma molécula, ou melhor, em uma molécula, é pela teoria da repulsão dos pares eletrônicos, também conhecida pela teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Esse modelo considera as ligações covalentes que o átomo central realiza com os demais átomos como uma nuvem eletrônica. Cada par de elétrons disponível, ou seja, os elétrons do átomo central que não estão envolvidos em nenhuma ligação, também forma uma nuvem eletrônica. As nuvens eletrônicas repelem-se, pois são formadas de elétrons que possuem carga negativa, e as cargas iguais, elas se repelem. Desse modo, os átomos se afastam e é definida a geometria da molécula. Uma analogia bastante simples para visualizar a repulsão entre as nuvens eletrônicas é considerar cada nuvem como se fosse um balão. Então, imagine dois balões ou mais amarrados e que o nó no centro representa o átomo central. Ao fazer isso, você perceberá que os balões se afastarão o máximo possível, porque é como se um empurrasse o outro. O mesmo ocorre com as nuvens eletrônicas dos átomos, que os afastam para que adquiram a disposição espacial mais estável. Então, aqui a gente tem, né, dois balões amarrados, aqui seria o átomo central, aqui 4, né, aqui 3 balões, onde o átomo central une os outros elétrons, ou os outros átomos.
Para determinar a geometria de uma molécula, basta fazer o seguinte: escreva a fórmula eletrônica de Lewis, na qual são escritos os símbolos dos elementos químicos e os elétrons da camada de valência ao seu redor, como os pontinhos, e determine qual é o átomo central. Os pares de elétrons compartilhados e disponíveis devem ficar o mais distante possível um dos outros. Verificar quantas nuvens eletrônicas a molécula possui e, com isso, qual é a geometria molecular. Essa determinação não é realizada para moléculas diatômicas, ou seja, formadas por dois átomos, como, por exemplo, HCl, HBr, H2, O2, CO, porque toda molécula diatômica é linear e ela forma um ângulo de 180 graus. Aqui a gente percebe, né? O ângulo de 180 graus entre o hidrogênio e o cloro. A geometria linear também ocorre no caso de moléculas que possuem 3 átomos e que o átomo central não possui pares eletrônicos não compartilhados. É o caso do CS2. Vamos seguir os passos descritos para determinar a sua geometria. Primeiro escrevemos a sua fórmula eletrônica de Lewis. Então, o carbono no centro, com os seus 4 elétrons, que estão aqui representados por pontinhos vermelhos, e o enxofre, como é da camada da família 6, possui os 6 elétrons, todos dispostos ao seu redor. Então, aqui a gente tem a fórmula de Lewis. Agora vamos determinar a quantidade de nuvens eletrônicas. Observe o carbono, que é o átomo central. Ele possui 2 ligações duplas. Então, ele apresenta somente 2 nuvens eletrônicas, cuja distância máxima possível forma um ângulo de 180 graus. Não é Celsius. Portanto, sua geometria é linear também, forma uma linha, né? Mas existem casos de moléculas que possuem 3 átomos, cuja geometria não é linear, mas sim angular. Isso acontece em moléculas que possuem 1 ou 2 pares de elétrons desemparelhados. A água é um exemplo de molécula que possui geometria angular, porque o átomo central, o oxigênio, tem 2 pares de elétrons não ligantes, conforme mostrado a seguir. Então, aqui a gente tem o oxigênio central, ele tem 6 elétrons na camada de valência, 2 elétrons estão fazendo ligação com o hidrogênio e tem mais 4 elétrons não ligantes. Então, ele vai formar essas 4 nuvens eletrônicas, porque os elétrons não ligantes também formarão as nuvens. E aí o ângulo fica de 104,5 graus. Então, essa é a geometria angular. As moléculas em que o átomo central apresenta 2 pares de elétrons desemparelhados e que possuem a geometria angular ficam com um ângulo de 109 graus e 28 minutos. A água é uma exceção em razão, provavelmente, de o raio atômico do oxigênio ser pequeno, o que resulta em uma distância menor entre os hidrogênios. A seguir, há um exemplo de geometria angular para uma molécula formada por 3 átomos, o dióxido de enxofre, em que o átomo central, que é o enxofre, possui somente um par de elétrons desemparelhado. Nesse caso, o ângulo é de 120 graus. Então, aqui a gente tem a fórmula molecular, SO2, a fórmula de Lewis, eletrônica de Lewis, a fórmula estrutural, a disposição dos átomos, né? E os oxigênios. Então, a geometria é angular e forma ângulos de 120 graus.
A geometria trigonal plana ou triangular ocorre no caso de moléculas formadas por 4 átomos, em que o átomo central não possui elétrons desemparelhados, ou seja, não estão fazendo nenhuma ligação química, ou que estão fazendo, todos estão fazendo ligação química. Então, trióxido de enxofre, SO3. Aqui eles colocaram o boro, mas né, a geometria vai ser a mesma, de 109,28 graus, ou seja, trigonal plana. Então, mostra aqui os elementos com as suas nuvens eletrônicas e a geometria molecular. A geometria piramidal, ou pirâmide trigonal, ocorre no caso de moléculas formadas por 4 átomos, em que o átomo central possui um par de elétrons desemparelhados. Quer dizer que não está fazendo ligação. Por exemplo, a amônia, NH3. Então, a fórmula molecular, NH3, a disposição dos átomos. Aqui a gente percebe que tem um par de elétrons não ligantes. A fórmula eletrônica de Lewis, né, com os pontinhos. A orientação das nuvens, apesar de ter a nuvem ali, apesar de ter os elétrons e não formar ligação, ainda apresenta a nuvem eletrônica. Então, essa é a forma piramidal. A geometria tetraédrica ocorre no caso de moléculas formadas por 5 átomos, em que um átomo é o central, por exemplo, o metano, o CH4. A gente tem aqui a fórmula eletrônica de Lewis, com os seus pontinhos representando os elétrons, a disposição dos átomos, e espacialmente a molécula assume essa forma tetraédrica. Então, a geometria molecular dela é tetraédrica, formando ângulos de 109 graus e 28 minutos. A geometria bipirâmide trigonal ou bipirâmide triangular ocorre no caso de moléculas formadas por 6 átomos, em que um átomo é o central. No caso aqui, o fósforo. Então, a gente tem o pentacloreto de fósforo, 5 átomos de cloro ligados ao átomo de fósforo. Então, ele fica com essa forma bipiramidal. Ou seja, 2 pirâmides. Temos ainda a geometria octaédrica, ocorre no caso de moléculas formadas por 7 átomos, em que há um átomo central. Exemplo, hexafluoreto de enxofre. Né? Então, temos o enxofre como átomo central e os átomos de flúor ligados a ele, formando, então, ângulos de 90 graus. Então, as formas básicas de geometria, a forma linear, com 2 átomos, forma linear com 3 átomos, a trigonal plana, essa aqui está no mesmo plano, a angular, a forma tetraédrica e a piramidal. São as formas básicas. Aqui para moléculas maiores, o slide não está bom, essa imagem não está boa, mas a gente pode tirar algumas conclusões, né? E também temos um resumo aqui. Então, o número de nuvens ao redor do átomo central, quando tem 2 nuvens, a geometria vai ser sempre linear. Com 3 nuvens, pode ser angular ou trigonal. Com 4 nuvens, pode ser angular, piramidal ou tetraédrica, como é o caso do metano.
Então, alguns modelos moleculares aqui, né? A geometria linear, novamente, a geometria angular, a geometria triangular, a geometria tetraédrica, a bipiramidal e a piramidal. A geometria octaédrica também, né, a gente pode perceber aqui que é uma molécula bem espacial. Então, novamente, linear, trigonal plana, a tetraédrica, a octaédrica, trigonal bipiramidal, formam duas pirâmides. E finalizando a aula, encerrando o compartilhamento. Obrigada, até mais.